Essa é uma matéria que, ao dizer minha opinião, com certeza vou desagradar uma parte, porque ela entra no conflito entre a lógica e a emoção. A matéria diz: reforma da saúde será aprovada por comissão da Câmara Alta, aumento da carga sobre medicamentos de venda livre, limitação de benefícios e redução dos prêmios de seguro. Bom, essa matéria saiu no jornal Sankei, que é um jornal mais conservador, ele é da linha bem mais nacionalista, então vira e mexe ele tenta ser um pouco mais defensivo em relação às posições do governo, então não tem muita, como eu posso dizer, não tem muito lado emocional, justamente porque ele tenta defender o que o governo está fazendo. E aqui nesse ponto você vê que a medida que foi feita na matéria foi para tentar reduzir os gastos públicos com o seguro de saúde que existe aqui. Como funciona hoje? Esse sistema de saúde que a gente paga, ele não é totalmente grátis, como o infame SUS do Brasil, mas ele é como se fosse uma redução de 70% do custo de um determinado medicamento. Então, se o medicamento custa R$ 100, você paga só 30. Você tem um desconto de 70. E aí essa porcentagem vai sendo aplicada em todos os remédios que tem por aqui. É um bom desconto, não vou negar, mas existem várias falhas do ponto de vista libertário. Por exemplo, aqui todo mundo paga por esse seguro. É um seguro, bom, é público, né? Então todo mundo tem um imposto ali reduzido e esse dinheiro vai direcionado para a parte da saúde e ele é bancado por todos nós. Qual que é o problema? O problema é que se você é alguém saudável e praticamente quase não usa, você paga por outras pessoas que, assim, vão usar e às vezes vão usar muito sem ter a necessidade de utilizar. E existe uma boa falha aí que as pessoas podem acabar explorando dentro desse sistema. Então, isso acaba prejudicando bastante, principalmente as pessoas que são um pouco mais jovens, porque as pessoas que são mais jovens, elas estão no começo de carreira, não tem tanta grana, e vamos estar pagando para pessoas que teoricamente deveriam ter um pouco mais de grana, porque o fluxo da vida leva as pessoas mais velhas, se tudo der certo, a estarem num cargo, numa profissão, ou num estado de vida bem melhor do que quem está no começo. Ora, no Japão, o que predomina é a idade que a pessoa está dentro da companhia. Tem toda uma hierarquia rígida, onde a pessoa que está mais tempo na empresa, por mais que elas tenham o mesmo título, se a pessoa tem mais anos na empresa, ela tem um pouco mais de valor. Então, inevitavelmente o salário dela também vai ser mais alto, por mais que estejamos fazendo a mesma coisa, a mesma função, o mesmo título. Você tem essa consequência da pessoa que está mais tempo na companhia e também que provavelmente é a mais velha, ela tende a estar um pouco melhor na vida também, porque ela está recebendo um pouco mais dentro do seu meio profissional. E aí você pega essa pessoa e compara com uma pessoa que tem um título júnior, por exemplo, que acabou de entrar na empresa. Essa pessoa, ela não deveria pagar essa grana para alguém que está há anos e anos na empresa, com um salário muitas vezes um pouco maior por conta do título, já foi promovido, sendo que essa pessoa está ali se debatendo como verme, né? Essa pessoa que acabou de entrar na empresa, ela está passando por um bom aperto, tentando equilibrar, de repente, conta de casa, aluguel, tem também a questão de compras. Enfim, quem começa aqui na carreira, qualquer coisa, qualquer emprego, a pessoa apanha bastante, porque os custos de moradia para pessoas que estão começando é pesado. E sobra muito pouco para a pessoa gastar de fato com diversão. E no Japão é muito fácil você acabar perdendo o controle, porque você encontra peças
de mercadorias que você acha inacreditável. Você não tem tanta presença de imposto de consumo. O imposto de consumo aqui é cerca de 10%. Então você passa em cada loja que dá vontade de sair com uma mala inteira de mercadoria, porque, bom, a gente como brasileiro, a gente sente essa pressão. Se você não tiver um autocontrole, você perde muita mão aqui. Mas se você é um japonês, o japonês ele já nasce preparado para isso, ele tem uma boa mão fechada. Mas o que eu quero ilustrar aqui, voltando para a matéria, é que é um peso para esse pessoal que de repente não usa tanto o sistema de saúde. E do ponto de vista do governo, né, fazendo essa medida, o governo ele prevê, segundo a matéria, economizar cerca de 90 bilhões de ienes com despesas médicas e ele vai fazer isso cortando cerca de 400 ienes por pessoas por ano nas contribuições sociais. Assim, 400 ienes, cara, eu não sei se é muita coisa não, viu? Parece que tem algo suspeito nas contas, mas enfim, é um jornal voltado para fazer nacionalismo, então pode ser que os números não sejam assim tão precisos. Mas enfim, o importante é que pelo menos eles estão caminhando na direção certa de fazer alguns cortes onde justamente existe uma gigantesca consumo da arrecadação deles, né? Cerca de 47% da arrecadação deles vai tudo para a parte de saúde e aposentadoria. Então, esse ajuste que eles estão fazendo na saúde pode ajudar o governo a poupar para poder gastar com a dívida que eles têm. E aí, finalmente, eles começarem a pensar em fazer investimentos internos. Mas aqui eu estou sendo positivo novamente, porque vira e mexe o governo japonês ele faz algumas doações para outros países de dinheiro que ele nem tem. E eu acho que o principal fator aqui, né, que vai descarregar na parte da saúde, como assim descarregar? Por exemplo, como você tem um sistema de saúde que todo mundo tem acesso, consequentemente hospitais eles vão gastar muito mais. Você tem hospitais que são utilizados aí pela mão pública e pela mão privada. Então você tem um gasto um pouco mais desenfreado nos hospitais, justamente por eles serem acessíveis. Então se você reduz esse estímulo e as pessoas passam a usar a parte médica e de saúde de uma forma um pouco mais consciente, não de repente a cada um espirro, você vê que a saúde como toda ela deixa de ser muito oneroso. A pessoa acaba tendo formas, o governo na verdade ele passa a ter formas de poupar um pouco mais de grana para resolver suas pendências. E agora dando minha opinião pessoal, o que vai desagradar muitas pessoas é que eu acho que o seguro social ele pode facilmente ser substituído por um seguro privado. Porque, pensa bem, a quantia que você paga de imposto aqui, cerca de, acho que começa uns 10% no imposto de renda e sobe para uns 50%, aí dependendo do quanto que você ganha, né? Essa aí é a alíquota máxima. Com esse valor todo, você não precisa financiar um sistema de saúde, porque se você busca os seguro de saúde privado, acho que eu inverti aqui. Se você busca um seguro de saúde privado, o seguro de saúde privado, ele pode vir até ser um pouco mais barato do que se você pega a quantia que é direcionada para o seguro social, o seguro de saúde social. Eu estou usando social ao invés de público, mas enfim, acho que vocês estão acompanhando o raciocínio. Se você tem a remoção desse seguro de saúde, você incentiva as pessoas a procurarem outras opções de seguro de saúde mais baratas. E aí você favorece que
tenha mais criação de seguros de saúde, às vezes até mais barato do que os atuais, e você acaba eliminando essa camada de imposto que muitas vezes pode estar sendo utilizado por meios políticas suspeitas, de repente corrupção, compra de influência, de repente vai ali para um auxílio paletó, vai para uma auxílio viagem, e você acaba meio que cortando o barato desses políticos. No geral, eu acho que esses são os principais pontos que eu queria compartilhar dessa matéria. Eu vejo que o governo Takaichi, ele tenta ir a passos bem vagarosos para a parte de corte de impostos, porque isso não é uma medida legal, não é uma medida fácil de se fazer quando o povo ele já está acostumado com o welfare state, né, de receber toda esses seguros sociais, e uma vez que você tenta remover esses auxílios, as pessoas começam a chorar, elas não gostam, perdem popularidade. E isso pode ser uma medida que vai afetar um pouco a popularidade, mas é o remédio amargo que o Japão ele precisa tomar para poder resolver suas pendências internas e aí sim mover adiante e tentar reconstruir o país com geração de riqueza, que é o quê? Tentar construir negócio, tentar gerar riqueza, tentar fazer formas de atrair investimento externo para que as empresas aqui cresçam. Então você tem aí uma estratégia vagarosa, né, devagar, que pode trazer resultados futuros. E uma vez que você acaba tendo esses incentivos a mais, essas monte de empresas de médio porte que movem o Japão, né? Cerca de 80% da economia do Japão é movida por essas empresas de pequeno e médio porte, elas vão poder crescer. Então, esse é uma matéria que tem um teor positivo, eu tenho um ponto de vista positivo a respeito. Se vocês curtirem notícias do Japão, considere se inscrever no canal. Fique à vontade aí para falar algo nos comentários, dê um joinha e até o próximo vídeo. Falou!